Nos dias de hoje, a importância do Google Street View ele é inegável. Esse foi um projeto do Google Maps e do Google Earth, permitindo que as pessoas pudessem ver uma imagem em 360 graus de praticamente todos os locais habitados do planeta, sendo uma ferramenta muito poderosa ao lado de imagens de satélite fornecida pelo Google Earth. Com esse projeto, o Google mapeou o mundo, porém o processo dela acabou criando uma variedade de mistérios que intrigam as pessoas até hoje. Então vamos conhecer. O 10º foi Jesus no gramado, quando o casal de fazendeiros descobriu uma novidade no Google Earth. Eles ficaram exatamente interessados em ver como era a plataforma e como era a casa deles lá de cima, e eles assim imediatamente buscaram seu endereço e procuraram nas imagens. Bom, eles ficaram totalmente desconcertados ao ver a imagem. Em um campo de plantação próximo à sua casa, havia uma imagem formada pelos caminhos gerados após a colheita, aqueles labirintozinhos. A imagem nada mais era do que o rosto de Jesus Cristo, propriamente dito. Mas será que isso era uma coincidência? Ou era mais um dos retornos especiais de Jesus, feitos em torradas ou manchas de parede? Pois é, né? Não se sabe. Fica aí um mistério para vocês refletir. Bom, o 9 foi gêmeos siameses. Em um ponto de Street View, os internautas encontraram o que ficou conhecido mundialmente. Isso porque a foto tirada a gente pode ver uma pessoa com 3 braços, 2 pernas e 2 cabeças. No primeiro momento, as pessoas até imaginam que pode ser um erro na foto, pode ser o resultado de uma falha panorâmica. Mas as imagens do Street View eram tiradas de um único ponto. E assim a possibilidade disso ser um caso real de gêmeos siameses era muito grande. Então, na real não se sabe, né? Mas há comprovações que eram gêmeos. O 8º é o corpo caído. Em um ponto curioso, é possível encontrar um corpo caído próximo à rua no meio-dia. A pessoa estava com o corpo virado para o chão, provavelmente sofrendo queimaduras do asfalto também. Bom, a posição dá a impressão que se trata de um cadáver ali no chão. Porém, a pessoa pode ter simplesmente passado mal no meio da tarde, ali, caído. Não se sabe se foi alguma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto, ou se alguém sabia daquela rota do veículo da Google, né? De toda forma, as respostas para essa imagem permanecem um mistério até hoje. E provavelmente ele jamais vai ser desvendado. Principalmente se a foto tratar de um corpo realmente de uma pessoa que morreu ali. Essas coisas, né? A gente sabe que a Google sempre trabalha para retirar esse tipo de imagem. A 7 foi o avião no Brooklyn. Bom, no Google Earth, em Nova York, existe um ponto de Brooklyn que abriga uma misteriosa imagem de um avião que estava decolando no momento em que a foto foi tirada. O que é impressionante é que essa imagem é de um avião que possui um rastro de arco-íris na sua traseira. Isso acabou despertando muita curiosidade nas pessoas. Muitos defendiam que esse foi o avistamento de um fenômeno sobrenatural, enquanto outros explicam que foi o efeito provavelmente criado pelo reflexo do sol nas asas do avião, sendo mandado de volta para a câmera do satélite. E de toda maneira essa foto ficou impressionantemente linda. Mas não se sabe ao certo o que ocorreu, né? Como eu disse, a Google ela não costuma deixar esse tipo de coisa bizarra lá. O 6 foi o voo 815. Esse não é um mistério em si envolvendo o Google Earth, mas na realidade é um mistério que foi solucionado pelo Google Earth. A gente está falando do voo 815, que iria cruzar o oceano de Nova York em direção à Europa. Foi muito conhecido na época, acho que vocês devem saber um pouco sobre essa história. Ele acabou caindo em um grande percurso e por anos nunca foi encontrado. Até que um usuário da Google Earth, ele anotar algo fora do comum no meio da água, ele começou a estudar aquilo e observar com mais cautela. Ele identificou que o avião notificou as autoridades e assim o voo 815 ele foi finalmente descoberto. E o seu mistério e o seu desaparecimento, que causou muitos sofrimentos na época, ele foi solucionado graças a esse rapaz. Atualmente, se você procurar no ponto, lá onde o avião estava, você não vai mais encontrar, porque o Google ele chegou a fazer uma atualização daquelas imagens na região.
onde o avião não se encontra mais, até porque ele foi removido, né? E o triste dessa descoberta foi saber que os passageiros poderiam ter sido facilmente resgatados, se na época isso tivesse sido analisado com mais cautela. O quinto foi um homem pelado num porta-malas. Bom, essa foto ela é tão misteriosa quanto engraçada. A imagem ela conta com as camadas de análise para que você possa compreender o que realmente está acontecendo. Quanto mais você olha para essa foto, menos sentido ela faz. Primeiramente, o que mais chama a atenção é que a gente vê um homem pelado saindo do porta-mala. E o carro conversível aí na foto, só que ao lado no chão a gente vê um cachorro dormindo. E do outro lado tem uns objetos bagunçados. Bom, não dá para saber se o homem está fugindo do porta-mala ou se está entrando nele. Esse é definitivamente um mistério. E a solução deve ser bem interessante, mas não se sabe como isso foi solucionado. E eu também não sei se essa imagem ainda permanece na Google Earth. O 4 foi a construção fantasma. Bom, quando a gente imagina em espiões, a gente pensa naqueles filmes de agentes que trabalham com fundos governamentais, aqueles equipamentos especiais para obter informação secreta dos inimigos. Mas não é bem assim. Aparentemente, em Miami, ser um espião é uma tarefa que não é para qualquer pessoa. Mas você pode fazer isso até dentro de casa. Isso porque um usuário do Google Earth ele intricou o país depois de ter encontrado uma construção misteriosa dentro da floresta. Ele ficou tão fascinado pela obra que ele decidiu investigar aquilo, sobre aquela obra, e foi quando ele descobriu que o lugar, teoricamente, ele não existia. Ele até tentou buscar as autoridades, ele denunciou, e nada foi feito. Porque até mesmo ele tentou insistir que o local poderia pertencer a algum traficante, ele levantou uma série de hipóteses na época. Só que o governo ficou totalmente contra suas atitudes. Os internautas até especulam que aquela construção pode ser na realidade uma base de pesquisa nuclear clandestina de Miami. E abafou o caso. O governo na época não quis. Ele praticamente ficou em cima do muro. O terceiro é o OVNI de Sydney. O OVNI de Sydney, ele foi visto em um ponto do Street View, no Google Maps, localizado em Sydney, perto de Harbour Bridge. Existe uma imagem bem misteriosa que já foi fruto de discussão e de pancada para os internautas. Bom, nela um objeto voador não identificado, mais conhecido como OVNI, ou disco voador, não sei como vocês chamam, eles foram vistos por vários fotógrafos que alegam que essa imagem é fruto de formação de umas lens flare, que é um efeito da luz causado pelo sol, que relativamente é comum ocorrer. Mas também pessoas relataram que viam. Algumas pessoas, em especial, capturaram imagens perfeitas que comprovam isso. Porém, até hoje, existem ferramentas que defendem a imagem do OVNI. E diz os comentários aí que isso é OVNI. Uns dizem que era em flare. Bom, não se sabe. O segundo foi o de Kraken. Bom, essa criatura lendária dos oceanos, a Kraken, ela, se você não sabe, ela foi muito próximo do reino animal conhecido. Ela foi conhecida como a lula gigante. Ela foi encontrada pelos exploradores dos oceanos no Google Earth. Aliás, isso é desculpa. Mas quem passa a tarde explorando imagens do Google em busca do oceano, procurando alguma coisa desse tipo, precisa ter muito tempo livre e muita dedicação para ficar fazendo isso na internet, né? Na imagem a gente pode ver um corpo gigantesco de algo como se fosse uma lula ali. No entanto, nosso cérebro pode falhar e compreender outro tipo de perspectiva, achando que essa lula pode ser grande, mas não tão gigante assim como o Kraken, né? Porém, se você lembrar da foto tirada de muito longe, o que faz a proporção desse monstro ser de fato tão ginórmica assim? Pois é, fica aí a dúvida, né? E o primeiro, e mais legal de todos, foi na Atlântida. Bom, o colega de Kraken não é o único com tempo para paciência, né? De ficar vasculhando essas coisas no Google Earth, em busca dessas coisas misteriosas e inimagináveis.
Dessa vez, o usuário foi capaz de encontrar uma sequência de linhas e caminhos que se conectam e se intercalam e lembram muito as estradas. Isso que seria algo muito estranho, no meio do oceano você encontrar vários caminhos. E o absurdo é que essas trilhas foram encontradas em locais da Atlântida, que teriam supostamente realmente existido há 9.000 anos antes de Cristo. Então, o que levou as pessoas à loucura aí, muita dúvida, levou muita polêmica na época. Porém, a felicidade não durou muito, porque a Google respondeu às teorias dizendo que aquilo era um rastro deixado por navios que atravessavam aquela região, que possuía uma vegetação na época submersa muito alta, e que realmente aquilo ali criava rastros que começavam a ser contorcidos pelas navegações. Só que nada foi comprovado, fazendo com que o caso ainda permanecesse em mistério e sem solução. Bom, e é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a crescer.